Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal Sindjus Informação. Eu sou Juliana Campani, jornalista do nosso sindicato, e hoje temos uma programação especial do nosso Novembro Antirracista, a campanha que nós estamos fazendo aqui em parceria com o nosso coletivo pela igualdade racial do Sindjus, nesse mês tão especial e tão importante. No programa de hoje, nós temos um entrevistado bastante especial, o professor Hendrix Silveira, babalorixá, teólogo afrocentrado, professor de História, Ciências da Religião e Teologia e escritor, autor do livro Não Somos Filhos Sem Pais, História e Teologia do Batuque do Rio Grande do Sul. É um prazer muito grande, uma honra recebê-lo para conversar aqui com a gente, já agradeço de antemão e abro para fazeres uma saudação inicial aí para quem nos assiste. Eu que agradeço, Juliana, pelo convite, né, pela participação, e já garanto aí um abraço virtual, né, já que não podemos ainda estarmos nos abraçando para todos aí os espectadores. Obrigada. Bom, vamos começar aqui falando de um tema. Nós, na verdade, a escolha pelo teu contato para falar com a gente tem a ver com a tua formação multidisciplinar, né, em História, em Teologia, e o fato de tu seres professor e ter baseado, então, a tua linha de pesquisa, principalmente na questão da religião do Rio Grande do Sul, a particularidade da religião, da tradição de matriz africana no Rio Grande do Sul, é um objeto de grande interesse para nós, especialmente quando nós estamos falando agora no Novembro Antirracista. O nosso enfoque desse ano foi fazer justamente um destaque para a importância do resgate da história, da memória, da identidade cultural, da contribuição dos povos africanos que vieram para o Brasil e toda a contribuição que eles deram para a nossa formação identitária como brasileiros, né? Então, por isso, a tua participação para nos trazer esse leque, né, de história, de teologia e de cultura. E aí vou começar com uma talvez seja uma informação que não seja de domínio, né, porque para mim, até o ano passado, quando nós tivemos nosso Novembro Antirracista, realmente era desconhecido, que foi o Babadiba de Emonja, que foi quem nos indicou, quem indicou a tua participação para a gente. Ele fez um artigo no ano passado e ele traz essa informação que o Rio Grande do Sul, apesar de ser o segundo estado mais branco do país, contraditoriamente é o estado com o maior número de terreiros do Brasil. E aí ele fala ali que numa estimativa livre calcula-se que haja 65 mil terreiros em todo o estado. E aí ele fala também que o estado do Rio Grande do Sul é considerado o berço do racismo brasileiro. Então, já vou começar com essa provocação, com essa pergunta, né? Porque hoje nós temos o Rio Grande do Sul, conhecidamente, a gente elege políticos racistas, estão aí fazendo a gente passar vergonha em rede nacional todos os dias, né? E a gente tem muito forte esse conservadorismo, essa perseguição. E aí a minha pergunta logo é nesse sentido, né? Como é que a gente faz esse enfrentamento aqui no Rio Grande do Sul, né? Principalmente esse estado que é conhecidamente racista, e aí no teu caso, que está na academia também, mas está dentro, né, do contexto da religiosidade de matriz africana, e eu achei muito interessante que no livro foi uma revisão para mim, porque a gente costuma chamar religiões de matriz africana, e aí tu diz que vocês estão adotando a nominar de tradições de matriz africana, que é muito mais amplo, né? Então, eu já vou fazer essa pergunta: como é que se dá esse enfrentamento paralelo que tu faz na academia e na sociedade? Essa questão que aqui é tão, tão gritante. É bem complexo, na verdade, né? Porque a gente vivencia dois grupos, um mais letrado que o outro, né? Mas ambos com os mesmos níveis de preconceito, né? Então, eu aqui já sofri preconceito na rua, no ônibus, em função, ou seja, das minhas vestes tradicionais, né? Por estar vestindo as vestes tradicionais, ou por estar fazendo algum rito na rua mesmo, né? Afinal, a rua é pública, né? E como espaço público também temos
direitos sobre ela. E na academia é o embate, né? É o embate argumentativo. Felizmente, na academia eu tive mais audições, né? Eu tive mais pessoas com ouvidos generosos do que com falas maldosas. Mas isso não quer dizer que eu não tenha sofrido também lá. Sofria um ataque ou outro lá. Inclusive foi dito que eu não deveria estar sentado na mesa em que os outros estudantes estavam, né? E o mais curioso disso tudo é que eu estava estudando numa escola luterana, né, uma escola evangélica, então, e daí as pessoas devem imaginar, né, que eu sofri muito preconceito religioso de evangélicos, mas na verdade não. Quem me disse essas palavras foi um católico, né? Então, aí a gente vê como existem muitas alas, né, dentro, inclusive, do catolicismo, né, e que existe uma ala conservadora dentro do catolicismo. E isso, extremamente conservadora, inclusive. E isso reflete, né, no comportamento de seus membros. E, por outro lado, eu fiz amizade com pastores, fiz amizade com o Frei Capuchinho, também somos muito amigos até hoje ali, que é professor na STEF, né, já fui convidado várias vezes, inclusive realizei um curso de extensão ali em teologia de matriz africana na STEF. Acredito que no próximo semestre vai ter mais uma edição do curso. E a própria Este, né, que me acolheu muito bem, né, me acolheu de braços abertos e querendo ouvir muito, né, o que eu tinha a dizer. E eu disse muita coisa mesmo para eles lá. Agora, sobre o ponto de vista assim, das pessoas na rua, é mais complicado. As pessoas não têm a amplitude que a literatura, né, que o estudo te dá, né? E isso faz com que elas sejam muito incisivas, muito presas a certos paradigmas, né? E um desses paradigmas, tu vai ler aí no livro, é o do cristianocentrismo, né? Que é aí nesse livro eu falo de dois conceitos que eu desenvolvi no meu mestrado, que é o conceito de cristianocentrismo e o conceito de eixonêutica, né? Então, esses dois conceitos aí são cruciais para a gente entender a questão da afroteofobia, né, ou do racismo religioso, e também a questão da interpretação dessas tradições, né, de como que método a gente pode se valer para fazer uma interpretação mútua, né, ou seja, da tradição de matriz africana sendo entendida pela sociedade envolvente e as coisas da sociedade envolvente sendo entendida pela matriz africana, e isso tem a ver com a eixonêutica. O termo tradições, foi bom tu colocar, porque essa era uma das coisas que eu ia contestar, né? Se tu falasse em religiões afro-brasileiras ou religiões de matriz africana, que essas são construções conceituais que foram realizadas principalmente por antropólogos outsiders, né? Quer dizer, pessoas de fora. Foi a academia dizendo para nós o que nós somos, né? E a gente tem se levantado muito para apontar que nós é que temos que dizer o que nós somos, né? Há uns anos atrás, um juiz no Rio de Janeiro disse que o candomblé, a respeito de um problema jurídico lá com o Babalorixá, ele deu uma sentença, né, condenando o Babalorixá e dizendo que o candomblé não era religião, porque não tinha crença num Deus único, não tinha um livro sagrado e não tinha uma organização centralizadora. Ou seja, ele disse as três coisas que tem na Igreja Católica e definiu que isso é religião, né? Então, para ele, religião é a Igreja Católica. E daí, como ele não identificou esses três pontos na tradição africana, ele considerou, então, que não era religião. Bom, felizmente, os juízes não são cientistas da religião, né? E nem teólogos para dar opinião sobre isso.
Ele voltou atrás depois, né, devido à publicação dessa sentença, né, ele acabou voltando atrás e arrumando, mas não tirou a sentença manteve, uma sentença racista, né, e afroteofóbica, que é o que muitas vezes acaba acontecendo conosco, em função até dessa teologia do mal que nos é empregada, né? Então, para nós, da tradição africana, não há suspeita, há sempre a certeza de que nós somos, né, culpados de seja lá o que for que estejam nos acusando. Que bom que tu trouxe a questão da justiça aqui, porque a gente está sempre questionando as injustiças, né, que nos cercam, as injustiças sociais, principalmente, e num país tão diverso e tão rico, e com uma contribuição tão rica, apesar dos povos africanos terem vindo para cá não espontaneamente, mas de forma obrigada e opressiva, e durante muito tempo ter tido o seu direito de ir e vir, de exercer a sua cultura, de assumir a sua identidade, mesmo de pertencimento, né? Nós percebemos hoje, felizmente, com esse trabalho que pessoas como tu têm feito, desse resgate, né? Dessa reafricanização, que é um termo que tu usa também no teu livro, eu queria te perguntar justamente sobre isso, porque nós temos, falando da diversidade do Brasil, apesar disso, nós temos um processo de embranquecimento da nossa história, e esse termo é usado muito, né, o embranquecimento de personalidades, inclusive, e eu ouvi na semana passada, na entrevista do Wagner Moura, falando sobre o filme do Marighella, porque ele fez o caminho inverso, né, do empretecimento do personagem, né, para retomar o pertencimento do Marighella como sujeito negro, representante, que vivia a situação. E aí a gente fala desse processo agora que tu cita no teu livro de reafricanização e reafirmação desses elementos que são formadores da nossa cultura e essa conexão indissolúvel com a África. E aí eu te pergunto, porque eu estou na leitura do livro ainda, mas indicando para todos que estão nos assistindo para lerem o Não Somos Filhos Sem Pais, História e Teologia do Batuque no Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, porque é quase uma obra pioneira, né? Pelo que eu estava vendo, assim, não se tinha na academia nada propriamente no sentido da teologia sobre o batuque e nem de fazer esse resgate dessa conexão com a África, né? E talvez que tenha sofrido esse embranquecimento e agora tu tenta fazer contribuir nesse processo de reafricanização que é para justamente estreitar a relação do nosso povo, das nossas origens com o continente que hoje sabemos que é mãe da civilização, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e tentar explicar para a gente esse processo da reafricanização e de que forma a gente consegue fazer isso para identificar, para todos nos sentirmos mais apropriados disso. Isso é bem interessante, né? Se relaciona com a pergunta anterior também, né? A respeito do Rio Grande do Sul ser o estado mais racista, talvez. Eu acredito que é bem possível, em função até mesmo da ideia da construção. Não vou dizer que é o berço, né, do racismo, porque o Brasil não começou no Rio Grande do Sul. E com certeza, né, quem veio para cá já veio com a mentalidade racista, né? Os portugueses, quando vieram para colonizar o Brasil, para tomar conta, eles já vieram com uma mentalidade racista, né, de que subqualificava os indígenas e os africanos e portanto, escravizá-los era a melhor maneira de civilizá-los, né? Esse era o pensamento da época. E com certeza, né, um dos estados mais brancos, tu disseste que é o segundo estado, e eu até nem sabia disso, mas eu achava que era o primeiro, né? Porque tá no artigo do Babadiba, eu também não sabia. Bom, provavelmente foi pesquisa dele, né? Porque o Rio Grande do Sul, até ali o início do século XIX, era um nicho, né, de trabalho escravizado, né?
e em função das charqueadas e tal. E chegou a ter, né, mais de 60% de negros na nossa demografia aqui, né, de população aqui no estado. E o que aconteceu foi que ali em 1824 vem os italianos para cá, não, os alemães para cá, e depois os italianos em 1874. E esses povos vieram para cá justamente para branquear o estado, né? Porque o estado tinha muito negro no estado e estavam com medo de uma haitianização, né? Quer dizer, a guerra de independência do Haiti, que ocorreu lá em 1805, que, né, varreu os brancos da ilha, criou uma histeria coletiva, né, onde os brancos escravizadores ficaram com muito medo dos escravizados, né, se unirem e lutarem também por sua liberdade, assim como os haitianos fizeram, né? E por conta disso, eles começaram a importar, né, brancos da Europa para aumentar a população branca no país. E é justamente isso que vai ocorrer no Rio Grande do Sul. Esse embranquecimento vai ter outros. Esse embranquecimento da população vai reverberar também na tradição africana, né? Na espiritualidade africana. Nós vemos aí, por exemplo, na minha tradição, né, eu já ligo, já na segunda geração de pessoas iniciadas aqui, nós já temos pessoas brancas já. Né? O Gudiemanjá era branco, né, era filho da Celetrina da Oxundocô, que era uma mulher negra, que era filha do Cudiobá de Xangô, que era o que trouxe a nação Ijexá, uma das nações do Batuque, né, que é o meu antepassado, para Porto Alegre, e diz que ele tinha marcas de lanhos de chicote nas costas, né? Ou seja, que ele era um ex-escravizado. Né? Então, esses elementos são importantes para a gente saber, né, que a tradição de matriz africana ela sempre foi acolhedora, ela sempre foi inclusiva, né? Ela nunca foi exclusivista, ela sempre foi inclusiva, né, de acolher a todos, né, não apenas os negros, mas também os brancos, até mesmo indígenas, né, e também né, homossexuais, mulheres, as mulheres, nessa tradição, mulheres, homossexuais e brancos, né, podem ascender ao cargo mais alto da hierarquia da tradição, que é o de Babalorixá ou Ialorixá, né. Então, isso já demonstra, né, o quão democrática é a tradição de matriz africana. O problema, entre aspas, é que essa democratização da tradição africana começou a receber, fez com que ela recebesse muitos homens brancos e heterossexuais. Esses elementos, ou seja, 3 dos elementos, e daí eu estou meio que me colocando nessa, porque eu também sou isso, né? Mas esses 3 elementos são elementos que dão privilégios para essa pessoa, né? Então, isso faz com que a pessoa acredite que a tradição de matriz africana seja apenas uma religião. Então, é isso que a gente tenta lutar contra para as pessoas compreenderem. Porque ao tu pensar que é uma religião, tu imagina que é apenas uma estrutura da qual tu executa rituais, né? Então, tu tem um conhecimento de rituais e ao executar esses rituais, tu está fazendo religião. Né? Com isso, com essa migração de pessoas brancas para a tradição africana, elas também levam a sua branquitude. Né? Ou seja, elas não se convertem à tradição africana. Elas, pelo contrário, elas levam a sua branquitude, que é essa forma branca de ser, né, para dentro da tradição africana. Então, não é apenas... o branqueamento da tradição africana não é apenas
no tom da pele dos seus vivenciadores, mas é também numa mudança de mentalidade, né? Então, tirando toda a parte afro-negra da tradição africana, e quando eu digo isso, estou falando de filosofia e de teologia, né? E colocando o que é branco, né? E daí nós vamos ver muitos... o que nós vamos ver a partir disso? Vamos ver a tradição se tornando quase um emprego, né? As pessoas mercantilizaram, né, ao extremo, ou seja, se inseriram no sistema capitalista, né, ao invés de fazer o trabalho contrário, porque a tradição africana ela é comunitária. Eu gosto de dizer comunista também, mas daí tem um problema conceitual que a gente precisa discutir para dizer isso, né? Mas comunitária com certeza, comunitária e coletivista, né? E daí isso foge muito do individualismo que o capitalismo propõe, né? E também, né, também a questão, esse branqueamento, ele também faz com que as pessoas fujam, tragam elementos que não são da tradição africana para explicá-la, para tentar entendê-la, como, por exemplo, elementos do espiritismo kardecista, né, que é branco, europeu, né, francês, de origem francesa, né? Então, quando a gente fala em reafricanização, a gente está falando em empretecimento, ou ainda reempretecimento, né? Quer dizer, voltar a uma raiz afronegra dessa tradição. E a única forma da gente fazer isso é se a gente conhecer como é que funciona em África. Então é por isso que o meu livro ele foi colocado dessa forma. O primeiro capítulo fala de como é a tradição africana na África, né? Principalmente a tradição iorubá, que é a que eu me debruço, né? E no segundo capítulo é que eu falo dessa diáspora, né? De como essa tradição vem para o Brasil, vem para o Rio Grande do Sul, né? Vem para as Américas primeiro, depois Brasil, Rio Grande do Sul. Eu vou do macro para o micro, né? E no terceiro capítulo é que eu falo sobre o epistemicídio, que é um termo aí do Boaventura de Souza Santos, né? Que trata sobre o assassinato dos saberes ancestrais dos povos. E o embranquecimento ele faz isso. Ele tem uma prática ele é uma prática do epistemicídio, né? Então, assim, o branco não ter essa consciência da tradição, de que é uma tradição negra, de que os orixás são negros africanos, né? Que na verdade nós não somos apenas religiosos, mas nós somos guardiões de uma civilização, né? De uma forma de pensar, de agir, de lidar com o mundo, com as pessoas, com a natureza, e de compreender também o mundo, as pessoas e a natureza. As pessoas acabam fugindo disso, né? E trazendo as suas próprias verdades, né, internalizadas pela TV, pela mídia, pela sociedade como um todo, né? E desconhecendo essa parte que é negro-africana. E daí vão surgir discursos como, por exemplo, os orixás não têm cor, né? Essa é uma das coisas que se diz, né? Que, na minha opinião, é muito... Essa discussão sempre surge lá em fevereiro, né? Quando aparecem as imagens de Iemanjá, e daí aparece um monte de gente para dizer que Iemanjá é preta, né? E daí tem aqueles que levantam o dedo para dizer orixá não tem cor, né? São as mesmas pessoas que vão dizer que o que existe é raça humana e não, né? E o que daí o que a gente precisa ter é consciência humana. Bom, daí a gente tem que dizer que da mesma forma como para a gente ter consciência humana, a gente precisa primeiro eliminar o racismo, né? A gente, para os orixás não terem cor, a gente precisa primeiro entender as suas origens, né? Então, a teologia e a filosofia africana, ou afrocentrada, ela busca, né, na África essa epistemologia, esse saber ancestral que foi assassinado
nesse percurso de embranquecimento. Aproveitar agora para fazer uma conexão, porque tu falou muito bem. Eu acho que a conceituação tanto de história, a gente tem o viés ocidental no que conceitua história, assim como o juiz daquela sentença lá, ele tem uma conceituação cristianizada, né, do que é religião. Então isso fica muito fechado, muito restrito a um grupo, mas isso acabou servindo de base para o que a gente tem dentro da história, dentro da antropologia e, consequentemente, da teologia, né? E o quanto, durante muito tempo, a oralidade não foi considerada como um apontamento histórico, como base para a gente falar da história, da cultura de um povo, e como a gente tem nas tradições de matriz africana a questão da oralidade muito forte, né, muito presente. Então, porque durante muito tempo isso não foi considerado como tradição, como história e como cultura. E quando tu traz essa questão daqui do Rio Grande do Sul e da falta de pertencimento, assim, né, ou da tentativa de embranquecer para a gente se incluir, talvez, ou incluir essa miscigenação, né, essas pessoas que estavam vindo, precisavam dar uma embranquecida para tornar mais palatável para uma sociedade eurocentralizada, eurocentrista. Me ocorre que a gente tem aqui, por exemplo, a gente está falando nesse aspecto, durante esse mês, a gente está falando muito da questão do resgate da memória, da identidade e da preservação, né, da continuidade disso, porque isso agora a gente reconhece como história e, felizmente, está debatendo mais e abrindo mais os horizontes, e que importante ter isso para nós nos reconhecermos como um Estado múltiplo, plural e diverso. E aí a gente estava falando na semana passada, por exemplo, dos locais de memória, né? Os locais que registram, que tem ali a presença do negro, que marcam a presença do negro no nosso território, né? No nosso Rio Grande do Sul, e essa contribuição para a formação. E nós temos aqui em Porto Alegre diversos desses locais, né? Porque nós temos um percurso negro já, né? Que foi um trabalho de resgate de historiadores, de professores que conseguiram registrar pedaços, né, dessa história. Mas a gente tem lugares, por exemplo, que eu não sabia, eu fui pesquisar, e, por exemplo, aquela área que é da Redenção ali, durante muito tempo, era um local de presença negra muito forte, e locais como lá no centro de Porto Alegre, em que tiveram os primeiros terreiros, que não eram só espaços religiosos, mas espaços de encontro, né, desses povos que tiveram famílias separadas, e aí tinham ali um local onde se identificavam, onde conseguiam ter um pertencimento maior e encontrar seus irmãos, que não eram irmãos sanguíneos, mas era onde a cultura se mantinha, né? Se tentava preservar isso. E aí eu queria que tu falasse um pouco como historiador, né, como professor de história, dessa importância desses locais, assim, o que tu tem para nos falar um pouco sobre esses locais aqui na nossa terra, né, no Rio Grande do Sul, para a gente identificar e ir atrás também de saber sobre a nossa história, o nosso passado. Isso é bastante... hoje tem né, ali o Museu do Percurso Negro, né, que faz esse trabalho, né, muito bem. Eu na semana passada eu participei junto com um dos guias turísticos lá. Ele me convidou para falar sobre a parte religiosa, né, do percurso, né? Mas para quem é da história, tudo é um espaço de memória, né? Todos os espaços são espaços de memória. Coisa que o historiador mais gosta de fazer é procurar encontrar fotos antigas e ver o que existiam ali naquela, né, na época antes do hoje, né? E então são vários espaços que eram... E a história do negro em Porto Alegre, pelo menos, né? Eu não posso falar assim com propriedade sobre todo o estado do Rio Grande do Sul, mas ao menos nesses espaços de memória em Porto Alegre, o espaço do negro sempre foi um espaço que ele foi arrancado. Então,
primeiro lhe arrancam a sua terra natal em África, e eles trazem para cá, para o Brasil, e mandados para o Rio Grande do Sul. Eles se estabelecem em lugares, como, por exemplo, o próprio centro de Porto Alegre, ali no Beco do Poço, se eu não me engano, era um dos lugares onde viviam os negros da cidade. De repente, eles foram expulsos para fora da cidade, e esse fora da cidade passou a ser chamado de Ilhota, que era um bairro que hoje é a Cidade Baixa, né? Então ali era fora da cidade, era fora dos limites da cidade aquilo. Isso é interessante porque hoje toda aquela região é apenas o centro da cidade, né? Por sua vez, né, já no século XX, todos os negros que viviam na ilhota foram desterrados, né, desterritorializados, e enviados para outros 13 espaços, né, que era a Restinga, né, ou seja, mandaram, né, quilômetro, 1 hora de ônibus, imagina então como era de carroça, né? E mandaram também para o Montserrat e para a Bacia Africana, que hoje é o bairro Rio Branco, né? O Montserrat já não existem mais nenhum tipo de remanescência negra nesse bairro, tampouco no Rio Branco, né? Então, o que era Bacia Africana se tornou, aliás, é até curioso o trabalho dos racistas, porque eles terminaram com o bairro Bacia Africana para transformar em Rio Branco, né? Então, quer dizer, então, a simbologia dos termos precisa ser avaliada também. Essas pessoas da Bacia Africana vão ser enviadas lá para Bom Jesus, para cá, para São José, onde eu moro, e também para o Três Figueiras, onde vai se estabelecer o quilombo da família Silva, por exemplo, né? Então, todas as vilas da periferia de Porto Alegre, né, só que na verdade são favelas, a gente chama de vila aqui, a gente chama favela de vila aqui, né? São espaços de resistência negra, de resistência e sobrevivência negra, e também de resistência e sobrevivência das tradições de matriz africana, né? Cada vez em espaços menores, né? Porque antes se precisava de muito espaço, porque a tradição africana ela é basada numa vivência rural, né? Onde as pessoas têm um cantinho para plantar suas ervas, tem um outro cantinho para criar galinhas, para criar cabritos, né? Que vão servir depois para os rituais. Esses espaços desse tamanho já não existem mais, né? São praticamente inexistentes. As pessoas estão relegadas a cubículos, né? A casas menores, com pátios menores. E isso faz com que as pessoas muitas vezes, né, até mesmo tenham que comprar ou alugar um outro terreno para fazer os seus terreiros, né? Quando ele ganha corpo, quando ganha espaço, quando precisa de espaço. Coisa que antigamente não acontecia, porque os terreiros era a própria sala da pessoa, né? A pessoa ia dar uma festa de batuque, ela tirava os móveis da sala. E daí a sua sala geralmente era um espaço grande, onde as pessoas dançavam para os orixás ali. Contíguo à sala tinha uma salinha onde ficavam os assentamentos dos orixás, era o espaço sagrado dentro da casa das pessoas. E é assim que é em África, né? Em África, o espaço sagrado, onde tem os assentamentos dos orixás, tem os assentamentos coletivos, né, que são os das cidades, por exemplo, que daí são grandes templos exclusivos para os orixás, mas as pessoas também têm os seus orixás da sua família, vinculados à sua família, que ficam em espaços dentro das suas casas. Então, é uma memória, esse formato é uma memória africana, um formato que também não é reconhecido nem pela política, nem pela justiça, que acaba vendo nesses espaços apenas um ambiente de residência das pessoas, e não um templo religioso, né? E daí, então, é sempre difícil para a gente conseguir algumas isenções tarifárias, né, da prefeitura, em função de que, para eles chegam e olha, cadê o templo? Né? O templo está aqui, é a casa onde a pessoa mora, né?
esse formato dificulta a compreensão das pessoas. Então, isso tudo tem a ver com essa lógica, né? Com essa lógica, que é uma lógica que não compreende a tradição africana. Né? É uma lógica desde fora, que não compreende e não se esforça também para conhecer. Né? Então, é sempre a gente que tem que estar explicando, né? E quando se esforça, é só para conseguir seus títulos de mestres e doutores. Né? E daí o retorno não tem. Agora que você falou da questão da educação, e como seria importante que a gente tivesse esse reconhecimento, e eu acho que a partir da educação, se isso fosse incorporado à nossa produção de conhecimento, como é, por exemplo, a participação dos povos europeus que vieram para cá na colonização, no processo de formação, né, do nosso estado, do nosso território, como nós temos, né, no ensino fundamental, nas séries iniciais, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é que é fora daqui, mas a gente sabe que nas séries iniciais as crianças são ensinadas que o Rio Grande do Sul é uma pequena Alemanha, uma pequena Itália, e faz aqueles passeios para a Serra Gaúcha, né? Então tem essa coisa da preservação. Olha que bonitas as etnias que formaram o povo gaúcho, né? E a falta que faz a gente ter o cumprimento da lei que é de 2003, né? Aquela lei ainda do Ministério da Educação, a lei 10.639 de 2003, sobre o ensino da história da cultura da África nas séries do ensino fundamental e médio, né? Na educação privada e pública. Né? E a falta que isso faz para que os cidadãos em formação tenham uma ideia mais clara do que é, né, essa participação, essa presença e essa contribuição fundamental. Né? E aí, nesse sentido, nós já temos uma lei, estamos falando de lei, a gente está falando para servidores do judiciário, né? Temos a lei não está sendo cumprida. Qual que é o principal desafio? Que tipo de ações poderiam ser desenvolvidas nesse sentido para fazer com que essa lei seja cumprida, para que a gente tenha uma perspectiva diferenciada para as próximas gerações, né, nessa compreensão que a gente hoje sente tanta falta? Esse é um ponto bem interessante e caro para mim, porque eu sou, né, um agente da educação, né, um professor, e sou muito preocupado justamente com a educação né, eu não sou das séries iniciais, como tu citaste aí, mas mesmo assim eu me preocupo com essa educação, né? Tenho filhos, tenho netos, né? E isso tudo tem... Então, a minha participação na sociedade, ela é ativa. Eu achei interessante tu falar sobre a construção desse imagético social em que nós todos somos descendentes de alemães ou de italianos, né? Quando eu fazia minha graduação ainda, no primeiro ano da minha graduação em História, nós tivemos uma disciplina de Antropologia, onde a professora nos deu vários textos para a gente ler, e na verdade era uma coleção de livros, que era Eu, alguma coisa brasileiro. Né? Então tinha Eu, o Teuto brasileiro. Daí falava sobre essa teutobrasilidade, né? essa germanidade no Brasil. Daí eu, ítalo brasileiro, daí falava dessa italianidade no Brasil. E geralmente era o quê? Os autores eram pessoas que tinham essa origem e estavam falando de como era vivenciar essa dupla nacionalidade. Agora, quando apareceu o livro Eu, o Afro-Brasileiro, era um cara falando da sua empregada. Tá? Então, isso é que estava no livro. Era isso que estava no livro. E daí ele falando de como ele era seduzido pelas formas da sua empregada. Então, eu considerei esse livro extremamente problemático e no meio da aula eu peguei o livro e joguei do lixo, né? Simbolicamente. Peguei o livro e disse, esse livro aqui, eu disse para a professora, né? Tem que estar aqui, ó. Botei no lixo, né?
E ela ficou entusiasmada, né? Porque as pessoas brancas, elas não têm noção da penetração do racismo, e elas não têm, justamente porque fomos nós, os brancos, que inventamos o racismo. A gente não acha que o racismo é tão poderoso e cruel, né, como ele é, né? E porque a gente não sofre racismo. A gente não sofre, mesmo que um negro apareça e me chame de seu branco azedo, sei lá, isso nunca vai me afetar como afeta a coletividade de negros quando sofrem racismo. Porque, primeiro, porque isso nem é racismo, né? Isso é, no máximo, injúria racial, preconceito. Aliás, esse é outro problema que a justiça adora causar, que é transformar o racismo em injúria racial. Porque ao transformar o racismo em injúria racial, tu tá individualizando o ato racista, né? Tá dizendo que essa pessoa chamou aquela de negro, macaco, sei lá. Tu não tá dizendo que esse é um comportamento coletivo e que ela trata todos os negros assim, e não aquele negro em especial, né? Então tu individualiza, isso faz o quê? Com que tudo se reduza, com que toda a aplicabilidade da lei se reduza, porque o racismo é um crime inafiançável, né? Então, se a pessoa for alegada, né, for como racista, ela é presa, se for, né? E não ela vai ficar lá pagando cesta básica, não é assim, né? Então sempre há o privilégio branco, o privilégio que nós brancos, eu e tu temos, né? É o privilégio de jamais a cor da nossa pele influenciar negativamente na nossa existência. Entendeu? A nossa existência nunca vai ser afetada pela cor da nossa pele. A gente sempre vai ter. A gente nunca vai ser corrido dos espaços por conta da cor da nossa pele. A gente nunca vai ter um segurança te seguindo no supermercado por causa da cor da nossa pele. Claro, tu é mulher, tu vai ter outras. Tem outras situações, né? Que tu vai. Outros riscos que tu vai correr. Mas não vai ser por causa da cor da tua pele, né? Vai ser por causa da tua condição de gênero. E isso, então, assim, pensando a partir desse ponto de vista da pele, da cor da pele, então o racismo ele fica difícil de ser entendido. E chegar e dizer para as crianças pequenas, né, que o Rio Grande do Sul está. Aliás, isso é algo que é vendido para fora. É vendido para fora do estado. Né? As pessoas lá fora compram a ideia de que no Rio Grande do Sul neva, né, que nós somos, todo mundo aqui é descendente de alemães ou de italianos, né? E eu me lembro sempre, a minha esposa me conta que uma colega dela veio do Ceará, coisa assim, e quando ela desembarcou aqui em Porto Alegre, ela achou que estava no lugar errado, porque tinha muito negro em Porto Alegre, né? Ela achou, meu Deus, me perdi, me levaram para um outro estado, porque ela nunca imaginou que fosse ter pessoas negras no Rio Grande do Sul. Para ela só tinha gente branca aqui, né? É isso que o que o Estado vende para fora, né? E é isso que o Estado coloca para as crianças, né? Ensina as crianças, né? Ensina as nossas crianças, e daí o racismo ele se perpetua dessa forma. Então a educação, sim, ela é extremamente importante. A Lei 10.639 ela é uma lei que eu não posso te dizer, eu não concordo 100% com a tua afirmação de que ela não é aplicada. Para mim, ela é aplicada sim. O problema é que ela não é aplicada o ano todo. Ela é aplicada nesse mês, quando todo mundo se lembra, sempre no mês de novembro, né? E geralmente eles empurram lá para uma professora ou para um professor negro na escola para fazer, tá? Então, assim, não existe um engajamento do coletivo de professores na escola a respeito desse estudo, dessa data e também dessa educação a partir das relações étnico-raciais, né?
elas vão sempre visualizar. A minha esposa é negra, né? Meu filho é preto. Eu tenho um filho que é preto. E daí ele estava no colégio, tudo era ele. Tudo, tudo que era problema que acontecia na sala de aula, ele é que era o culpado sempre para a professora. Daí eu peguei e fui lá no colégio, eu disse, tu é uma racista. Tu é uma racista porque, né, quer dizer, só o meu filho é o ponto na escola, o ponto de caos da escola, é isso, né? E os meus filhos, eles foram todos educados a partir da vivência nas tradições de matriz africana. E essa vivência abole o uso da mentira. Para nós não existe mentira. A gente não precisa nem jurar, porque para nós a mentira ela não pode ser dita. Isso, religiosamente, nós não podemos usar o nosso emi, que é o sopro divino, para mentir, para enganar outras pessoas. Né? Então eu ensinei meus filhos desde criança a nunca mentirem, e eu nunca menti para eles. E daí então, quando ele vinha reclamando da professora, não era mentira. Não era mentira, mas a professora mente. A professora mente porque ela vive nessa sociedade em que as pessoas mentem para se safar sempre. Né? Até porque a teologia da graça que vem a partir do cristianismo coloca que eu posso mentir a minha vida inteira. Mesmo que tenha lá mesmo que um dos 10 mandamentos seja não mentir, eu posso mentir sim. Porque lá no final eu peço perdão e Deus me perdoa porque é a misericórdia divina. Isso se chama teologia da graça. Que não existe na tradição africana. Não existe na tradição africana. Então não tem essa de, vou fazer as coisas erradas, que lá no final eu peço perdão e fica tudo ok. Não existe. Para nós não existe isso aí, não. Então, para nós o que existe é a balança, e quanto mais coisas ruins tu faz, e a mentira é a pior para nós, né? Mais fica pendente na tua balança da vida. Né? Então, as coisas são assim para nós. Nem sei se eu te respondi. Sim, muito. E aí eu fiquei pensando enquanto tu falava, né, da questão da falta, da ausência de representatividade, por exemplo, eu questionei já na escola do meu filho, que é uma escola particular no bairro Rio Branco, por que não se fazia, né? Por que não se falava da história, da cultura da África? Por que quando fazia aquelas feiras das nações, aquelas coisas os povos do Rio Grande do Sul era assim, um grupo enorme falava sobre Itália, um grupo enorme falava sobre Alemanha, e é a África. E eu disse, tá, mas a África é um continente, vocês sabem disso? A África é um continente, mais de 2.000 etnias, com milhares de povos, né, que vieram muitos para cá. Mas a ausência de representatividade, não tem crianças negras, não vão se ver representadas, não vão se, né? Isso é complicado. Mas agora tu tocou num ponto que eu queria, porque eu ia te questionar no início, a gente acabou indo para outro lugar, que é a questão da cosmovisão, que isso para mim, além de ser algo que eu acho que devia ser de domínio amplo e restrito, e agora tu tocou num ponto essencial, que é a coisa da ética e da moral e os conflitos assim entre as religiões brancas, vamos dizer assim, né, ocidentais, a questão do cristianismo com essa coisa que tu pode falhar, errar, mas depois lá no fim pede perdão, e isso te libera para ter uma conduta errada se tu quiser a vida toda, desde que tu busque a redenção lá em algum momento. E a questão da cosmovisão do ser humano em harmonia com todos os outros entes do mundo, e respeitar, que é uma coisa que no artigo do Babadiba também ele falava isso, dessa relação das tradições de matriz africana com a terra, do pertencimento, do respeito a todos os seres, né, que muito erroneamente pessoas fazem o contrário, na verdade, demonizam as tradições de matriz africana por conta dos sacrifícios animais, enfim, quando na verdade existe toda uma... Desculpa, meu gato. Quando existe toda uma questão do respeito com todos os seres, né, com tudo que compõe
o nosso mundo, e eu queria que se tu pudesse falar um pouco disso, porque essa visão... E eu vi semana passada numa live um babalorixá falando que o candomblé era quase uma biorreligião por conta disso. Ele chamou assim e me tocou isso, né? Porque ele estava falando da questão até da ecologia, enfim, como essa relação diferente com a terra, né? Que não é algo da gente sugar só e se apropriar e usar tudo como se fosse nosso para destruir, para desgastar, e depois pede perdão no fim, tá tudo bem, né? E eu queria se tu pudesse falar um pouco sobre isso. Claro, claro. Bom, eu gostaria de colocar primeiro que eu não estou querendo dizer que o cristianismo é ruim e que a tradição africana é maravilhosa, né? Todas as religiões têm os seus bônus e os seus ônus, né? Mas a questão é que a tradição de matriz africana ela se assemelha muito mais à tradição indígena. Então, é muito mais semelhante à tradição indígena. A forma como os indígenas veem o mundo, ou sentem o mundo, melhor dizendo, que é o que como tu chama, né, de cosmovisão. A cosmovisão é a nossa interpretação sobre o mundo. Só que eu gosto muito de um texto da Oyeronke Oyemi, que é uma socióloga nigeriana, que ela fala sobre cosmosensação, né? Ela desvia, né? Ela faz uma crítica, e eu acho que isso que é importante colocar aqui. Ela faz uma crítica à visão ocidental, ou à forma como o Ocidente avalia o mundo, e que está retratado na palavra cosmovisão, né? Ao falar em cosmovisão, tu está dando ênfase em um dos sentidos, que é a visão, né? E ela diz que é justamente a visão que cria os preconceitos. Porque eu olho para ti e te vejo como mulher, eu olho para o outro e vejo ele como preto, né? Eu olho para o outro e vejo o outro como um velho. Então, e a visão, a única coisa que ela nos passa são essas informações. Elas não vão dizer como é que é o teu caráter, como é que é, né, a tua relação ético-moral com a sociedade, com a tua família, com as pessoas do teu entorno, com o mundo, com os animais, né, com as árvores. Não é olhando para ti que eu vou deduzir essas coisas. Ela chama, então, de cosmosensação ou cosmopercepção, numa tradução do professor Anderson Flor do Nascimento, por acreditar que nós devemos usar os cinco sentidos, ou 6, se a gente acreditar que existe um sexto sentido, para conhecer as pessoas, né? Para lidar com as pessoas, para lidar com o mundo. Então, não apenas a visão, mas todo o resto também. Isso tem muito a ver com a nossa interpretação a respeito da existência como um todo, né? Nós acreditamos que tudo foi construído, foi criado por Oxalá, então tudo pertence a ele, primeiramente, né? Então, nós não poderíamos, por exemplo, nos alimentarmos de qualquer coisa sem antes agradecer a Oxalá, e esse agradecimento é feito através de uma oferenda, né? Não é muito diferente do que acontece no cristianismo, quando eles creem que Deus criou o mundo e que daí eles devem agradecer a Deus, né? Só que eles fazem isso através de oração, né? E nós fazemos isso através da materialidade, né? A materialidade é que garante para nós que tudo se realize e que tudo chegue no seu devido lugar, né? Então eu não posso comer galinha sem que antes ela passe por uma ritualização, né? Então a sacralização de animais nas tradições de matriz africana estão muito ligadas não apenas à nossa espiritualidade, às nossas crenças, mas também às nossas barrigas. Então, a finalidade primeira é encher nossas barrigas, nos nutrir o nosso corpo, nutrindo o nosso corpo, nutre a nossa alma, e ainda agradecemos, né, aos orixás. Nós fazemos uma grande festa, onde tem um banquete
em que todos comem gratuitamente. Isso é uma comensalidade teológica, né? Onde todos comem, né? Orixás, ancestrais e as pessoas, né? Então não há crueldade no trato com o animal, há simplesmente respeito com o animal. O animal, inclusive, é tratado como se fosse o orixá, né? Então, e nos alimentarmos, a posterior alimentação é em função, né, da nossa própria, da manutenção da vida. E daí, sei lá, as pessoas têm as maiores argumentos, né, vários argumentos para serem contra o consumo de carne animal, e eu respeito, tudo bem, né? Mas eu consumo. Enquanto a humanidade consumir a proteína animal, haverão sacralizações, né? Quando o ser humano começar a comer pedra, daí a gente não vai mais matar alface para comer. Então essa é a questão, porque tu arrancou, a alface é um ser vivo, né? Tu arrancou do chão, pronto, matou, né? Então não vão ser hipócritas, né? E achar que só os bichinhos é que estão sendo mortos ali, quando na verdade a vida se alimenta da vida. A vida se alimenta de vida. Ninguém come pedra, nem come vento, nem come luz solar, né? A gente precisa de todos os nutrientes que só são passados por outros seres vivos, sejam eles vegetais ou animais. Acho que eu não tinha respondido de novo, né? Na verdade, responde muito mais, né? Porque é uma aula, acredito que não só para mim, mas para todo mundo que nos assiste, porque como é importante a gente ter essa troca, e tudo é saber, tudo nos enriquece, né? E que importante a gente fazer agora essa exaltação do que é nosso também, né? E acho que para mim, acho que posso falar por todo mundo, uma grande aula tivemos e gostaria de te ouvir mais e mais. Então já fica o convite para sempre que tiver disponibilidade de trocar assim com a gente, de trazer essas questões que nos tocam sempre, e não só nesse mês, né? Falar disso sempre, vamos disseminar e espraiar esses conhecimentos todos e trazer sempre, fazer esse resgate da importância da gente preservar e manter, e é tudo, para mim, é sempre uma oportunidade de crescer como pessoa e como profissional, ouvir, né? E te ouvir foi, com certeza, uma grande, para mim, uma experiência muito profunda, muito gratificante. Já te agradeço muito pela disponibilidade, por nos brindar com esse conhecimento todo, multidisciplinar, né? E com esse axé todo, com essa energia toda, né? Que é importante. E vou terminar o livro e vou fazer muitas perguntas se tu tiver condição de me responder, paciência para me responder, porque que bom. Eu sou que do bom. Oxalá, né? Oxalá é o orixá da paciência. Ah, que bom! Baba Hendrix, muito obrigada pela participação. Fica o convite já para participares conosco no final do mês. Nós vamos fazer com o coletivo pela igualdade racial do Sindjus uma atividade muito rica lá em Pelotas, na Charqueada São João. Vamos fazer um dia inteiro de atividades, de debates. Vamos ter um momento cultural. E uma última perguntinha, só que me bateu assim. O que é melhor a gente falar no Brasil, ou defender no Brasil? Um Estado laico ou um Estado ecumênico? Dentro do que é possível para nós, para a gente pensar num momento de mais harmonia. Eu acho especialmente interessante essa tua pergunta, porque certamente laicidade e ecumenismo não são a mesma coisa, né? E daí cabe uma explicação se tiver uns minutinhos aí. Então, laicidade tem a ver com o governo, ou com o Estado, melhor dizendo, o Estado subsidiando uma religião ou uma igreja. Tá? Subsidiando.
sustentando, tendo uma religião oficial. Já então a laicidade o Estado laico é quando quando o Estado não tem esse vínculo com a religião, né? Estado e religião são separados. Isso não significa que o Estado tem que ignorar as religiões, né? Então, o Estado, a laicidade no Estado é o que faz com que o Estado possa agir sobre as religiões de forma justa. De forma justa. Bom, é o que a gente quer, né? Já ecumenismo tem a ver apenas com igrejas cristãs. O ecumenismo é a união de todas, né? Todo mundo sabe lá que teve o primeiro rompimento do cristianismo lá com a igreja romana, com a igreja ortodoxa, primeiro no século XI. Daí depois, lá no século XVI, teve a reforma protestante, que rompeu ainda mais com o cristianismo, e de lá para cá só foram se multiplicando as igrejas e as formas de interpretação teológica do cristianismo. Essa grande massa de igrejas, elas resolveram que deveriam se entender melhor, e a isso chamaram de ecumenismo. Agora existe um outro termo, que é o macroecumenismo, ou seja, que é para além das igrejas, daí então interage com outras religiões. Mas alguns preferem chamar de diálogo interreligioso. Um Estado, ele não pode ser nem ecumênico, nem agir por diálogo interreligioso. Isso são as próprias religiões que se intercomunicando. O Estado ele precisa ser laico de verdade. Não é, daí vocês me desculpem, mas eu tenho que dizer isso, né? Não é um candidato à presidência chegar e dizer que o Brasil é cristão, então as minorias têm que se curvar às maiorias. Não é isso. Não entende nada essa criatura. Tá? O Estado ele tem que ser laico, não importa se a maioria da população é de uma religião ou não importa que 99% da população brasileira seja de uma religião e 1% não seja. O Estado ele é também para aquele 1%. Então ele não pode privilegiar uma só porque aquela é a maioria. Então, sim, Estado laico. Maravilha, professor Hendrix, Baba Hendrix. De novo, muito obrigado. E as portas aqui do sindicato são sempre abertas. E muito sucesso na carreira, muito sucesso na carreira de escritor, na carreira de professor, muita prosperidade e gratidão mesmo pela paciência e pela disponibilidade em falar com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez e estou à disposição de vocês, podem me chamar quando quiser. Perfeito. Eu agradeço a nossa audiência e os amigos e amigas que nos acompanharam. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Sindijus Informação e ativar as notificações para receber as informações sobre as novas publicações aqui do canal. Agradeço a todos e compartilhem esse vídeo, mandem as suas impressões para a gente e acompanhem também as publicações do nosso Novembro Antirracista. Muito obrigada a todos. Até a próxima.